Obrigada. Oi, gente. Vão entrando aí. Já... Logo, logo eu já deixo o Léo entrar aqui também. Pro Léo já também. As minhas amigas, né? Sempre presentes. Beijo, Bá. Oi, Oi, Léo. só Vira... deixa eu virar a câmera aqui de algum jeito, que eu não sei como. Isso. Aí, agora sim. Isso. E vira na horizontal. Assim. Pro outro lado, que tu ficou de cabeça para Aí, baixo. ó, que delícia. Isso. Eu não tenho muita experiência com live, mas na primeira foi a Não, mesma esses coisa. negócios aí é novo pra nós, entendeu? É isso aí. É novo para nós. Ó, Deixa eu... temos 13 pessoas já estamos no lucro. A gente achou que ia ter só nós dois. Exato. Temos. Consegui conectar aqui para a gente poder fazer bem certinho, Léo. Então, acho que a gente vai começando e os nossos amigos vão aparecendo aí, a gente vai conversando, né? Eu Beleza. vou explicar aqui para vocês, então, que eu sou a T. Muitos de vocês já sabem, provavelmente, se estão aqui no meu perfil é por isso, né? Eu conheci o Léo por causa do meu trabalho também. Quem me indicou, né? Como eu cheguei até o Léo foi por causa de uma professora minha, antiga professora do magistério, que me indicou o Léo para corte de cabelo de crianças autistas, porque é uma questão que a gente enfrenta no trabalho de AT, né? E aí, então, o Léo vai fazer um dia de corte aqui numa clínica, na clínica Voe, aqui em Bom Princípio, né? Faço alguns trabalhos por lá também. E aí, conversando essa semana, a gente decidiu fazer essa live. Por quê? Porque vida de adulto já não é fácil, né, Léo? E aí, o Léo comentou É, comigo sobre o diagnóstico, enfim. E eu acho que a gente pode começar, Léo. Vai contando aí tua vida, que eu também não conheço, né? E a gente vai. Se vocês tiverem perguntas, podem ir mandando que a gente abre um espaço depois para poder conversar. então, sobre a vida de adulto, né? Na verdade, assim, para contar desde o começo, o que aconteceu? Quando eu nasci com 3 voltas do cordão no meu pescoço. Entendeu? E daí, digamos assim, que já nascemos meio que, né? Mas, então, eu nasci com 3 voltas do cordão no meu pescoço, por conta disso, eu abri a boca, né? Aí eu tomei água do parto, aí o que aconteceu? Teve uma sepse generalizada, tá? Eu tive esse problema, e aí eu fui para UTI. Da UTI, com 2 meses, se eu não me engano. Minha mãe me contou hoje isso, eu não vou lembrar direito as datas, tá? Mas aí por volta dos 2 meses, eu fui no pediatra e ele viu que a minha cabeça estava maior do que deveria estar, tá? E aí se constatou uma hidrocefalia. Que aí foi quando, então, eu saí dali, fui direto para o neuro para fazer uma operação e colocar uma válvula. Eu tinha uma válvula do lado esquerdo, deixa eu ver, do lado direito da cabeça. Aí, depois de um tempo, se passou, essa válvula parou de funcionar, eu tive que botar outra do lado direito, ela parou de funcionar também, tive que colocar outra depois, e daí foi de derivação contínua, que depois não teve mais problema, eu não precisei mais tirar ela, nem trocar, nem nada. Para quem não sabe o que é hidrocefalia, hidrocefalia, é, vou tentar explicar do jeito mais fácil. Mas então, Imaginem que todo mundo tem uma água no cérebro, certo? Uma água no crânio, que é onde o cérebro boia, certo? Vamos chamar assim que fica mais fácil. E todo mundo tem como tirar.
Eu não tinha. Então tiveram que botar uma válvula e um caninho da minha cabeça até a minha bexiga para esvaziar, para que o meu cérebro não literalmente fosse comprimido e esmagado. É basicamente isso, mais ou menos, como é que funciona. Deu pra entender. O... Isso. E daí, dentro desse tempo, né, das cirurgias e tal, foi sempre feito a estimulação precoce. Né? Se eu não me engano, da primeira para a segunda, que é dos meus 5 meses, e depois de um ano, foi feita estimulação precoce desde sempre. Então, exercícios eu sempre fiz. Eu lembro bastante, não me pede como, mas eu lembro de ir na neuropediatra, dos brinquedinhos, dela falando com a minha mãe, de eu mexendo num cantinho. Eu lembro dessas coisas. Eu lembro até hoje da minha mãe dizendo, tenta andar no meio-fio. Porque a gente não tem muita noção de lateralidade. Por exemplo, assim, ó, eu fui aprender sobre lateralidade, o que é literalmente direita e esquerda, sei lá, com 28 anos. Sim. De tanto eu ter que indicar pro Uber, dizer, ó, tu dobra a primeira direita para ir para minha casa. Aí depois eu comecei a me tocar, a direita é essa aqui. Direito. Porque antes eu era o erro, era tipo, direita é para cá, esquerda é para lá. Entendeu? Era só com o dedo, eu não tinha como fazer de outra forma. Mas então, voltando. Aí teve toda essa complicação no meu nascimento, teve, né, foram feitas as operações, aí, ok, deu tudo certo, graças a Deus. Aí eu cresci normal, né? Fui para a escola, tudo tranquilo. Uma coisa que eu me lembro bastante da escola é que, se eu não me engano, eu tinha uns 7, 8 anos, não me lembro exatamente certinho, mas foi por volta disso daí, que era Natal, e eu pedi para o meu pai um conjunto de química. Nossa! Que criança de 7, 8. Era um conjuntinho, tem hoje ainda para vender isso daí. É um conjuntinho de química que vem com os elementos químicos direitinho, nos potinhos, com um tubo de ensaio, super bonitinho. Capaz. E daí eu lembro que eu tinha pedido pro meu pai isso. E daí, segundo meu pai conta, minha mãe também, de que, voltando um pouquinho, que, Sim. vamos dizer assim, ó, eu andei antes que todo mundo. Eu andei antes do que o normal de uma criança dar, eu comecei a falar. Eu lembro que eu era muito novinho e eu lia livros da minha irmã que estava no ensino médio, essas Antes coisas. da Eu digo maioria. ler, ler. Oi? Antes da maioria, do que se esperava, então. Isso. Aí uma coisa que eu lembro é que eu pegava os livros da minha irmã e daí eu lia e entendia. Foi por isso, inclusive, da parte do livro do kit de química, que eu olhava aquilo e digo, nossa, que legal, cara, eu quero ser cientista. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu queria ser duas coisas. Ou eu queria ser biólogo, porque eu adorava bicho, ou eu queria ser cientista. Porque eu adorava, dependendo, acho que as pessoas que estão aí vão lembrar disso, talvez não, talvez sim. Acho que tu não vai lembrar, não sei se é da tua época, que eu adorava o mundo de Bigman. Adorava, não. adorava. Não é, acho que não é da tua época. Que era um cara com o cabelo todo espetado, e daí ele tinha um mascote que era um rato, e daí ele fazia experiência no laboratório, passava na TV e essas coisas. E daí eu adorava assistir, adorava assistir, eu não perdia um. E daí dali eu falei, não, eu quero ser cientista. E daí aí eu pergunto, né, que criança de 7, 8, 9 anos diz, eu quero ser cientista. E com base, né, Léo? Porque às vezes é um desejo assim, eu vejo uma roupa legal de cientista, eu quero ser cientista, acho bonito. Mas a tua ali era uma base mesmo, porque tu queria, tu via interesse naquilo Não, mesmo, eu queria né? saber sobre ciência. Eu queria saber, porque daí eu via ele fazendo as experiências e tal, e aí eu queria pegar e fazer igual, e pegar um conjunto de química e fazer as coisas, e fazer conjunto, fazer as coisas explodir, eu queria fazer as coisas. De verdade. Isso foi, fazer de verdade, assim, não fazer de faz de conta, né? E daí, isso foi na minha infância. Aí foi se passando o tempo, vem a parte da escola, aí entra aquela parte
que é difícil para todo mundo, mas para nós é um pouquinho mais, para nós artistas é um pouquinho mais, que é a parte da aborrecência. Né? Que assim, ó, é difícil para todo mundo. Só que como entra muita parte da interação social, aí é que entra o problema. Né? Só para voltando de novo um pouquinho. Eu lembro também que quando eu era pequeno, uma coisa, tipo, eu via alguém fazendo alguma coisa, às vezes eu não entendia direito. Tipo, eu via a minha mãe chorando e eu perguntava para ela, por que tu tá chorando? E daí ela me dizia, não, porque eu tô triste. E eu digo, tá. E aí ficava, por isso. E deu? Não, tipo, Ok. tá triste. Ou senão, essa é clássica, de cuidado, tá chovendo canivete. Olha, aí eu imagino, eu nunca falei disso, tá? Inclusive, não sei se acho que minha mãe deve estar por aí, tem coisas que eu eu não falava, tá? E daí, de tipo, tá chovendo canivete. Eu não falava, mas eu pensava, tipo, nossa, deve estar perigoso lá fora, cara, porque tá chovendo canivete. Nunca te deu o insight de olhar para fora? Né, tipo... Sim, direto. Eu olhava para fora e digo, não tá chovendo canivete. Mas tipo, se falaram, deve estar perigoso lá fora, né? Se tá chovendo canivete. E daí, porque eu sou muito visual, entendeu? E daí eu imaginava tudo. Se tá chovendo canivete. Aí na minha cabeça tava chovendo canivete. Tipo, por exemplo, botar cobra para fumar. Aí eu imaginava uma cobra fumando. Era tudo isso. Por exemplo, meus pais são evangélicos. E daí eles contavam a história da Bíblia, por exemplo, e eu imaginava literalmente, por exemplo, uma cobra falando com Adão e Eva, essas coisas. Era literal o negócio. E daí, depois, com o tempo, obviamente, eu fui estudando e fui, né, vendo que o que era literal e o que era fantasia, vamos dizer assim. E daí aí entra a parte da aborrecência. Que daí entra um problema, que vem a parte social, que é onde a gente peca muito, vamos dizer assim. Que daí, querendo ou não, a gente quer entrar. Isso porque eu estudei muita coisa, estudei inclusive psicologia, e o ser humano, por si só, ele quer entrar no... Desculpa se eu estiver olhando para o lado, tá? Que às vezes eu estou olhando para o computador, às vezes eu estou olhando para outra coisa. Mas é normal que a gente não fique olhado em lugar nenhum, tá? Então, e daí, onde é que eu estava? Tu disse que estudando a psicologia, vocês querem entrar, Isso, tá. A gente, no geral, quer entrar. Isso, o ser humano em si ele é um ser sociável e a gente quer sempre entrar em algum grupo. Sim. Certo? Tu que é até, se tiver algum psicólogo aí, Fabiano, tu que é psicólogo, pode me confirmar. A gente, por natureza, é um ser sociável. A gente precisa ter um grupo ao qual a gente pertence. Porque senão a gente se sente isolado e aí entra a parte de depressão, etc. e tal. E aí, na adolescência, isso piora um pouquinho, porque daí se formam pequenos grupos. Né? Tu deve lembrar mais da tua adolescência do que eu, por causa que eu tenho 32, tu tem 20 e alguma coisa. 24. Entendeu? Tá mais perto. E daí, assim, era muito ruim, porque daí tu tenta entrar num grupo e aí não te aceita. E aí tu tenta entrar num outro e aí não te aceita. E aí tu vai migrando de grupo em grupo. Além do fato de não te aceitarem, tu mesmo diz, não, esse grupo não é muito para mim, tipo, não é as coisas que eu gosto, não é o jeito que eu tenho de pensar, dentre outras coisas. Também, por exemplo, a parte da escola. Até a 8ª série, eu era muito bom na escola. Tá? Eu só era meio vadio, assim, eu não fazia as coisas, não fazia os trabalhos, mas eu fazia... Opa. Porque não queria. Hã? Porque não queria. Exato, mas eu sabia, eu entendia as coisas. Uhum. Mas a partir da 8ª série, aí foi quando eu encontrei um grupo, né? Que daí entrou, para quem não sabe, eu gosto muito de rock and roll até hoje. Nossa! Né? Por mais que não pareça, embora pareça de longe,
E daí encontrei um grupo e daí, digamos que deu uma degringolada assim no negócio. Sim. Mas até aí eu estudava bastante, eu gostava de ler as coisas. Ler as coisas é literalmente ler, tá? A parte de cálculo não é comigo também. Não, Tá? Se tem mais alguém aí que não gosta de cálculo, eu não. cálculo nunca foi o meu forte Hoje eu fiz uma e continha de nunca vai. cabeça e me achei. Eu digo também, Não, não, tem vezes que eu me supero, que eu digo, nossa, 2 mais 2 é 4. Eu digo, nossa, eu sou o cara. eu fiz O... isso também. Ideia, né? E daí, e daí tá, até ali, beleza, aí foi quando eu encontrei um grupo que o negócio deu uma degringoladinha ali, aí entrou a fase da adolescência, aí a parte do colégio, eu acabei repetindo de oi, Maricete. o... Aí eu acabei repetindo de ano, né? 3 vezes, para ser mais exato, no primeiro ano. De E sequência, daí, então, 3 no primeiro ano. isso. Que daí é meio que, né? Meio que larguei de mão, assim, o negócio. E daí, nessa época também, foi quando, na verdade, foi bem antes disso, tá? Para que eu cortei um pouco a história, tá? Meus pais são Tá, separados. tá. E daí aí teve toda aquela parte, né, que durante a infância a gente sofre um pouquinho e tudo mais. Mas, voltando, aí na oitava série eu dei uma degringolada, mas nisso eu já fazia terapia, né? Tá. Inclusive, façam terapia. Não, Quem não não. faz, façam, por favor. O... E daí eu já fazia terapia e tudo mais, e a minha psicóloga falou, ela, Léo, tu não gosta do colégio porque o colégio é muito do mesmo. Tu precisa de algo mais dinâmico. Tu é muito inteligente. Tu sabe as coisas da escola, só que como tu não faz os trabalhos, aí tu acaba repetindo de ano, coisas do tipo, porque tu já tá em outro, tu tá além da escola. O teu negócio é faculdade agora. E Sim. daí eu tinha 17 anos. E daí eu esperei até conseguir fazer um supletivo. Aí fiz o supletivo, tanto que quando eu estava no supletivo, a professora olhou para mim, que daí, sabe, não sei se tu nunca fez supletivo, né? Não. Tá. Supletivo é assim, ó, é um monte de matéria em 6 meses. E daí a professora olhou para mim e ela falou, o que que tu tá fazendo aqui? O que tu veio Eu falei, fazer? então, sabe? Tipo, ela, tu sabe as coisas, por que que tu não terminou do jeito normal? Eu falei, então, eu não terminei, eu tô aqui porque eu preciso do canudo, sabe? É só por isso mesmo. Ela, não, mas por que tu não termina tudo do jeito normal? Porque, né, tu não precisava estar aqui. Daí eu digo, não, eu não terminei porque eu não gosto de fazer os trabalhos, porque eu acho chato, porque é o mesmo da mesma. É só vocês lembrarem como é que era o colégio. Tipo, era um ano inteiro tu estudando basicamente as mesmas coisas o tempo inteiro. E o esquema, né, E, Léo? Um esquema de oi? um esquema de aprendizado também. Não sei como foi para ti, mas é Isso. algo que eu tenho 2 irmãos mais novos que eu. Um tem 20, inclusive esse também não se formou na escola assim de maneira tradicional, né? E tem uma mais novinha que tem 16. E então eu, como irmã mais velha, depois, né, vim a ser professora também, explicava para eles, se vocês prestarem atenção, às vezes a gente não percebe, mas é aquilo, o conhecimento vem, a professora te apresenta e ela te testa para ver se tu sabe e as provas chegam. Então, se tu perder o processo em que tu tá recebendo o conhecimento, é muito difícil, né, que lá na frente da prova, a menos que seja algo que tu já domine, né, que tu saiba. Então, esse processo basicamente o ano inteiro, o ano letivo inteiro, e vai se repetindo, né? O processo da aprendizagem em Sim. si, poucas vezes enfim, lúdico ou tem alguma outra maneira de aprender. E antigamente também era mais aquela transmissão de conhecimento, né? Eu sou o professor, eu passo para vocês, vocês copiam, fazem um teste e depois uma prova. E acabou, né? É, é. É. E qual que era o meu problema, por exemplo, no colégio? Na verdade, no colégio e até hoje, tá? Tanto que eu acho que eu te falei hoje do meu primeiro atendimento e tal. Sim, Eu tenho um problema com pessoas me avaliando, sim. entendeu? Se tiver alguém cuidando do que eu tô fazendo, cara, pá, aí
Eu posso ser a melhor pessoa, eu sei fazer aquilo assim, de trás para frente. Se eu tiver alguém cuidando do que eu estou fazendo, aí complicou. Porque daí eu vou errar, eu vou esquecer, eu posso saber aquilo decoro. Mas se eu souber que estão me avaliando, aí complicou. Porque daí eu não sei o que é que acontece, mas degringola tudo, por mais que eu saiba. Aham. Tá? E daí, mas aí voltando para a parte do supletivo. Aí a professora falou isso, eu digo, não, eu preciso do canudo. Se tu não quiser, tipo, mas assim, ó, me dá o canudo, eu vou embora e tipo, deu. Ok. E daí eu acabei, né? Aí a gente encerra tudo. Aí eu acabei ajudando os meus colegas e tal, porque eu sabia muito. Por exemplo, eu aprendia muita coisa, e até hoje eu aprendo assim, e deve ter mães e pais aí dos 24, das 24 pessoas, ó, tamo grandão, Tamo conseguimos grandão, 24 né? pessoas. o, é, que os filhos de vocês, assim como eu, aprendam ou aprendem olhando. Tá? Eu aprendo olhando, eu aprendo escutando. Tá? Eu não aprendo fazendo as coisas. Também fazendo por causa da questão tátil das coisas, mas eu aprendo muito olhando. Tá? E agora eu me perdi o porquê que eu falei isso. Porque não era interessante a escola. A escola não era interessante pelo jeito do aprendizado que a tua psicóloga falou, talvez. Isso, tá. E daí, por conta de aprender olhando, eu aprendia olhando. Tipo, eu olhava o professor fazendo as coisas e digo, não, beleza. Só que daí na hora da prova eu acabava esquecendo. E aí tá, aí veio a parte do supletivo, fiz tudo e tal, aí terminei, fiz faculdade, tentei fazer a faculdade de música, para quem não sabe, eu sou músico também, músico profissional desde os 18, 17 anos, Olha aí. tá? Eu toco, né? Multiuso o negócio. Eu sou músico profissional, eu sou cantor lírico, toco piano e violão. Sou professor de tudo isso, inclusive, para quem precisar. Quiser, ó. Musicoterapia também é muito importante. E daí eu aprendi música sozinho, eu aprendi a mexer no computador sozinho. Metade das coisas que eu sei hoje eu aprendi sozinho. Tá? Que isso é uma coisa também que acontece muito na gente. Não em todos, né? Mas acontece muito da gente olhar e aprender olhando. A gente não precisa que nos ensinem. Tá? Que isso acontece muito no até a nível 1, que antigamente se chamava Asperger. Né? Hoje não se usa mais esse termo, mas é mais ou menos por aí. A gente aprende olhando, a gente aprende ouvindo, e aí passou a parte da escola, entrei na faculdade, não terminei a faculdade de música, infelizmente, né? Mas trabalho, troco desde os meus 15 anos de idade, profissionalmente desde os 18. Já ganhei algum dinheiro com isso, né? Que eu sou professor também. Quando eu fazia faculdade, eu fazia licenciatura de música para ser professor. Já fui professor de música durante muitos anos, inclusive por isso da questão do AT também, que daí já vamos chegar lá. Vamos. E aí não terminei a faculdade de música. Aí, por quê? Por causa que eu entrei na faculdade de música e aí eu cheguei lá e aí tinha muitos alunos que estavam começando. Eles nunca tinham pego um violão na vida, por exemplo. E aí eu vi aquilo e digo, acredite se quiser. E aí eu vi aquilo e digo, nossa, que saco. Porque daí tipo, tinha que começar desde o começo. Que era isso é uma coisa que eu tenho e é desde sempre também. Deve ter outras crianças que são assim também. Tipo, se algo que eu já sei, eu preciso que parta do ponto que eu já sei em diante. Porque senão eu acho chato. Aí entra a parte do colégio, por exemplo. Eu ia lá, eu estudava as coisas antes, chegava na hora, o professor ensinava aquilo que eu já sabia. E aí ficava uma coisa chata. E daí eu peguei, fiz a faculdade de música, chegava lá, o pessoal não sabia nem tocar. E aí eu acabei desistindo por causa disso, que eu digo, tá, eu quero mais, eu quero aquilo que me instiga a minha curiosidade, não aquilo do mesmo que eu já sei, né? Tu ficou Aí tá, perto parei na faculdade de música. Oi? ficou perto de terminar ou foi algo que primeiro, segundo semestre Não. já pegou que não ia Mais ou adiantar? menos por aí, segundo, terceiro, quarto, não me lembro certinho agora, tá? Tá. E daí tá, aí saí dali,
aí, como eu já trabalhava com arte, no caso é a música, eu acabei, não sei por quê, porque não tem nada a ver uma coisa com outra, daí eu fui para a parte de informática, né? Porque a informática é cálculo, não tem nada a ver com música. E aí eu acabei fazendo o técnico em informática, daí depois eu tentei ciências da computação e também não deu certo. E aí, eu só vou passar um pouco mais rápido essa parte, porque foram algumas. Tá. Aí depois eu saí disso, aí eu comecei a me interessar. E dentro disso eu estudava filosofia, dentro desse meio tempo, tá? Eu estudava filosofia, estudava psicologia. Uma coisa que eu sempre gostei de estudar era como que as pessoas pensam, por que alguém faz tal coisa de determinada forma. Eu sempre gostei de estudar essas coisas. Não me pede por quê. Provavelmente é porque eu olhava para aquilo e digo, eu não penso assim. Por que essa pessoa pensa desse jeito? E daí eu peguei, saí da informática e fui para o marketing. Aí eu tentei a faculdade de marketing também e não deu certo. Embora eu trabalhe com marketing até hoje, trabalhei com marketing durante muito tempo. E aí eu saí do marketing e dentro dessa época do marketing, eu lembro que isso, e agora já estamos um pouco mais atualizados, um pouco mais perto do dia de hoje. Dentro dessa época do marketing, eu lembro que eu estava fazendo propaganda para umas empresas e tal, e aí entrou a parte da barbearia, que daí, como eu estudava muita coisa, procurava muita coisa lá fora, por conta de ter o conhecimento para conseguir trazer para dentro do Brasil, que eram coisas que não tinha aqui, para ter uma novidade para as empresas e tudo mais, eu acabei vendo essas coisas de barbearia. E daí eu falei, cara, seria muito legal ter uma barbearia dessas antigas no Brasil. Ia dar muito certo essa barbearia que hoje a gente tem. Isso fazem mais de 7 anos que eu pensei nisso, tá? Se eu tivesse botado em prática na época, eu tava rico hoje, mas beleza. Isso vem. Daí, né? Mas tudo vem no seu tempo. Vem. E aí, aí eu continuei com marketing, me casei, descasei, casei de novo, descasei de novo. Tá? Só para vocês entenderem como é que funcionou a minha vida. Aí, nesse último descasamento, foi quando eu comecei a ter muito forte algumas convulsões. Tá? Eu tive isso quando eu tinha nascido, por conta de tudo que aconteceu quando eu nasci. Para quem pegou a live no começo vai lembrar. Eu tinha convulsões. Aí depois, há 3 anos atrás, eu voltei a ter isso. Tá? Não sei por quê. Tá? Provavelmente porque eu estava muito estressado, com muita coisa para fazer, porque eu morava sozinho, tinha uma outra pessoa junto comigo, e eu trabalhava, e conta, e coisa, e casa, e etc. Aquela vida que todo mundo tem. Administrar, né? Isso não é fácil também, né? Exatamente. E daí eu comecei a me sentir sobrecarregado com isso, e aí em algum canto tinha que estourar. E aí o que aconteceu? Não sei como, não sei porquê, mas lembram da história da válvula? Quem pegou a história desde o começo aí? Então, a história da válvula, o que aconteceu? Não sei como, não sei porquê, mas o caninho que eu tinha contado para vocês que estava aqui, ele escapou. Por quê? Não faço ideia. E aí o que aconteceu? Começou a pingar líquido dentro do meu pescoço, criou-se 2 coágulos enormes aqui e outro aqui embaixo. Estava fechado, não estava acontecendo nada. Isso eu estava casado ainda. Tá? E aí começou a parte das convulsões, eu entrei em uma depressão muito forte, não conseguia parar de chorar, porque também estava acontecendo coisas dentro do meu casamento. Léo, e daí... a válvula escapou por causa de uma convulsão ou a convulsão entrou... Aí a convulsão é depois da história? Tá. Isso. Tava tudo certo, e aí, do nada, não sei como, escapou o caninho ali e começou a vazar o negócio. Tá? Do nada, não sei por quê. E daí,
Enfim, mas daí eu tava passando por problemas dentro do meu casamento, aí daqui a pouco eu comecei a ter convulsões, tá? Do nada também. O... E aí voltou, eu voltei a ter algumas coisas que eu lembro que eu tinha quando eu era pequeno, de ficar me balançando assim, isso em casa, quando eu estava casado, tá? De ficar Aham, me balançando, de ficar me batendo na parede, ou fazendo assim, para aham. sentir a vibração, tentar me acalmar. O... Obviamente que eu fazia isso, né? Nunca fiz isso na frente da minha mulher, nem fazia isso na frente dos meus pais. Eu fazia isso escondido. Porque eu sabia que era estranho. Daí eu fazia isso no Ah, meu cantinho, porque daí eu digo, ah, não, aqui é eu comigo, então eu posso fazer as minhas coisas, desde tá? criança, então, O- escondido. E aí, na parte do é, casamento, agora também continuou escondido. isso. Aí, só que daí, como eram convulsões, eu não tinha controle, entendeu? Então ela acabou vendo eu tremendo e tendo espasmos bem fortes, até que, né, acabou-se o casamento, e aí eu realmente entrei numa depressão muito, muito forte. Nisso eu não estava indo mais no psicólogo, tá? Vocês viram a importância de ir no psicólogo? Se eu tivesse ido no psicólogo naquela época, não ia ter acontecido isso. Muito E provavelmente. daí, é, e daí, desculpe, é só porque alguém me chamou ali, eu fui olhar. O, e daí, tá, eu comecei a entrar numa depressão muito forte, aí acabou-se o casamento, voltei a morar com meu pai, né, graças a Deus, porque senão não sei se não ia ter acontecido algo um pouquinho mais grave, porque eu estava Uhum. numa depressão muito, muito, muito forte. Aí eu voltei para o psicólogo, voltei a tentar me acalmar, enquanto isso as convulsões continuavam, tá? Eu não tinham parado ainda, tá? E daí, parem de me chamar pessoal. o, e daí, esse é o problema da gente ter uma atenção compartilhada, ó. Deixa eu desligar aqui. E daí, eu voltei para o psicólogo, tá? E fui para outros médicos e tal, para ver o que estava acontecendo comigo. Eu não podia andar tremendo o tempo inteiro. Eu não conseguia segurar um copo. Então, era bem complicado, tipo, era bem Bem triste, difícil. assim, pra mim. Eu me sentia muito mal, tipo, de eu ir ter que ir num lugar e a pessoa me emprestar um copo e eu dizer, bah, tu consegue me dar um copo de vidro? Porque copo plástico eu não consigo segurar. Uhum. Era nesse nível. E Uhum. daí eu fui pro médico e tudo mais e continuava aquelas bolas enormes no meu pescoço. Dentro disso aí, tá? Essas bolas no meu pescoço ficaram quase 2 anos ali, tá? Um, e daí, dentro desse tempo, eu conheci minha namorada atual, tá? Depois que terminou o casamento, depois que, né, deu todo esse rolo aí, que eu não vou entrar em detalhe, não, né? E, Sim, e não é o daí assunto também? eu conheci, não, já foi. Eu conheci minha namorada atual e tal, ela também tinha válvula, eu perguntei para ela algumas coisas, eu falei, ah, olha só, eu tremo um pouquinho, tá? Isso da primeira vez que a gente se conheceu. Tá? Daí ela falou, ah, não, beleza, não tem problema, porque ela também tem as coisas dela. E daí eu fui contando um pouco da minha história e tal, e ela foi me conhecendo, ela falou, ah, tem certeza que tu não tem mais nada além disso? Eu falei, ah, não sei, porque eu sempre me senti meio diferente das outras pessoas, isso desde sempre, tá? O, de pensar de uma forma diferente, para vocês entenderem, eu desde pequeno, eu sempre gostei muito e gosto até hoje, inclusive por isso do chapéu e do terno, da cultura inglesa, eu gosto muito da questão de lords e ladies e etc. E questão de educação, isso desde sempre. Desde sempre. Inclusive foi por causa disso que eu não conseguia entrar em grupos sociais. Por Aham. causa que eu olhava, por exemplo, o jeito que os homens tratavam as mulheres, eu dizia, não, isso não pode estar certo, isso está errado. E daí eu acabava me afastando e aí acabava tendo rótulos de coisas que provavelmente vocês já devem saber, tipo, ah, ele é viado, etc, etc. Uhum. Por causa do jeito que eu tratava as pessoas e fazia as coisas. Uhum. Mas voltando.
E daí a minha namorada falou, ah, tu tem certeza que não tem mais alguma coisa? E daí eu fui para uma psicóloga, de novo. Voltou. Minha sorte. É, tava na hora já. E daí tá, voltei para psicóloga aí conversei com ela falou, ah, por que você tá aqui? Eu falei, então, tem algumas coisas que estão acontecendo comigo, eu contei a minha história, mais ou menos o que eu tô fazendo aqui, né, isso aqui mais breve. O... E daí eu falei, ah, tem alguma coisa que está acontecendo comigo que eu não pode ser normal. O que tu acha? Tu acha que eu tenho alguma coisa e tal? Daí a gente foi conversando, fui contando o jeito que eu faço as coisas. Ela perguntou, ah, tu gosta mais de ficar sozinho? Ou tu gosta mais de ficar com mais pessoas? Eu falei, ó, eu prefiro fazer sempre as coisas sozinho. Isso foi desde sempre. Trabalho em grupo, eu Eu odeio trabalho em grupo. ia perguntar. Faculdade, eu fazia tudo sozinho sempre. A não ser que eu fosse obrigado a fazer trabalho em grupo. Sim. E daí trabalhar também. Eu prefiro trabalhar sozinho. Tanto que eu virei autônomo por causa disso. Eu tenho pavor de trabalhar com gente ao meu redor, tenho pavor de trabalhar com chefe buzinando nos ouvidos. E, e E quando eu virei autônomo por causa disso. E quando em trabalhos, por exemplo, então obrigado na faculdade, né? Tu me... Além de tu ter que fazer em grupo, tu ainda assim puxava a frente daquilo e cuidava para que tudo estivesse certo, ou tu conseguia te desligar? Do tipo, vou fazer a minha parte, vocês fazem a de vocês. Então, eu tentava fazer isso. Eu tentava, tipo, ó, já que é para cada um fazer o seu, então beleza. Só que eu tentava dar uma coordenada para Aham. que tudo aquilo não saísse, vamos dizer assim, do meu domínio. Sim. Vamos dizer assim, tipo, ah, eu sei o que cada um está fazendo. Só que no final das contas, porque quando eu ia fazer alguma coisa, e isso acho que é normal de todos os autistas, de fazer e fazer muito bem. Uhum. Quando a gente pega alguma coisa para fazer de verdade, a gente pega e sempre faz e faz como se não houvesse amanhã. Entendi. E daí, e daí eu acabava fazendo as coisas sozinho. Entendeu? Todo mundo, porque daí sabe como é que é colégio, né? Colégio, faculdade. Não, eu faço. Aí chega no dia, ah, tu fez essa parte? Ah, não fiz. Aí, como eu já tinha passado por isso, eu pensei, eu digo, não, deixa que eu faço tudo sozinho. Aham. Tanto que não foi nem duas, nem três vezes que eu fazia as coisas todas sozinho, sempre. E eu chegava para o professor e dizia, ó, tá aqui, tá pronto. Deu. Sempre, mas isso não foi nenhuma, nem duas, nem três. E, Teve, eu lembro, que uma época no colégio, que eu fiz um trabalho sobre furacão, etc e tal, que a professora disse, não, chega, já deu, já todo mundo já entendeu, não precisa continuar. Eu falei, não, mas tem mais um que dava, não, mas já deu, já, tu tirou 10. tá E aí. daí... E nesse momento, por exemplo, como é que tu te sentiu? Tu sentiu, de repente, invalidado? Qual o momento que tu diz Por que a exemplo, que a professora pediu para eu professora te parar? cortou. Tu tinha tanta coisa ainda mais para falar, enfim, tu queria mostrar, não mostrar que tu sabia, mas, pô, tu tinha tanta informação para dar e ela te podou. Como é que foi isso? Não, até que foi tranquilo, sabe? Eu só achei, tipo, não, se é para mostrar, então vamos Então vamos mostrar fazer, tudo. fazer bem feito, né? Se é para fazer, vamos fazer direito. Não é para fazer Entendi. meia bomba, Sim, entendeu? sim. Aí, e isso no colégio, quando, no caso antes da oitava série, né? Que lembra a historinha da oitava série lá, que ele gringolou o negócio? E, e na faculdade, quando eu tinha que fazer trabalho, eu fazia mesmo. Quando eu tinha que fazer, por exemplo, no emprego, quando eu fazia alguma coisa, eu pegava e tomava conta da empresa. Eu dizia, não, tem mais alguma coisa para fazer? E daqui que eu faço? Aí daqui a pouco eu já estava tomando conta da metade da empresa e eu estava ganhando um salário ridículo. E daí, sabe como é que acontece, né? A gente começa a ficar meio ajojado, de tipo, poxa, olha o tanto que eu trabalho para ganhar tão pouco. Isso. Tu sabe como é que é? Tu já contou alguma coisa parecida com isso. De tipo, não, tu abraça o mundo e daí continuam te dando demanda. Por causa que daí eles Tu veem faz. que tu abraça o mundo e tu dá conta, e daí eles começam. Não, não, faz mais aí então. E daí tu começa a fazer um monte de coisa, e a gente se sente bem em fazer. A Sim. gente não se sente mal. A gente, não, não, quero fazer mesmo. Eu sou bom, e daí então eu vou fazer. Só que daí depois a gente vai começar a ver que, mesmo fazendo,
A gente vai ver no bolso depois, vai dizer, tá, e aí? Eu tô trabalhando um monte, eu trabalho das 8 da manhã às 8 da noite, porque já deve ter passado por isso, a gente pega e traz trabalho para casa para fazer, ainda das empresas dos outros, e daí Exato. a gente traz para casa para fazer, se depender de nós, a gente vira madrugada Isso. para os outros ganhar, sei lá, 50, 100 mil reais e a gente ganhar 1.200, É, né? é, é. E daí a gente começa a ficar meio ajojado do negócio. E daí foi quando eu falei, não, eu tenho que trabalhar para mim, não adianta. Primeiro que eu não gosto de alguém buzinando nos meus ouvidos. Segundo que eu acabo abraçando a empresa e eu não sou reconhecido por E isso. é Ou esgotamento pior ainda, físico. eles fingem que estão. Aí tu tem um esgotamento físico, mental, ou pior ainda, as empresas, às vezes, não todas, tá? Às vezes. Fingem que se importam contigo, de tipo, não, isso aí, Léo, vamos lá, isso aí, Kátia, muito bom. E aí tu, não, então beleza, chefe, então vamos conversar sobre um aumento? Ah, não, mas aí a gente tem que ver, vamos conversar mês que vem. E fica nessa. E aí tu começa a dizer, eu acho que o teu cara é palhaço. É, Entendeu? E aí a gente começa a se frustrar com essas coisas. é. E aí a gente começa a descer morra abaixo e dizer, cara, vai ver, sou eu que sou trouxa, porque todo mundo me faz de palhaço. Porque isso não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes. Até o ponto que eu falei, não, vou trabalhar para mim. Que daí começou com o marketing, ganhei uma graninha boa com marketing. Graças a Deus, eu trabalhei para empresas fora do Brasil, trabalhei para empresas dos Estados Unidos, em Portugal. Olha! Consegui ganhar uma... Não, foi bem legal. Consegui ganhar uma graninha bacana. Só que depois eu vi que não era aquilo que eu queria, Tá. entendeu? Porque sim, o pessoal continuava me enrolando, tipo, não, semana que vem eu te pago. E aí eram uns orçamentos meio pesados, assim, uns orçamentos de 5, 6 mil reais, e o pessoal ficava me devendo, ou não me pagava, ou tipo, não, não gostei, e daí Ah, ficava me devendo 3 reais, coisas do gênero. E daí uma coisa que eu não gosto, e acho que deve ter mais gente que também não gosta, o Fábio, se estiver ainda aí, eu sei que ele não gosta, é de me incomodar. Tipo assim, não, tem que resolver tal problema, tem que se incomodar, tem que discutir. Aí já é um problema. Se aham. tiver que bater boca, já é um baita de um problemão. Eu prefiro, tipo, literalmente pagar para não se incomodar. Aham. Tipo assim, eu tô te devendo 10 mil reais, tu vai lá cobrar ele? Não. Deixa ele me devendo, mas eu não vou lá Não me vai. incomodar de graça. Exato. E daí, mas enfim, aí passou dessa parte do marketing, aí começou a acontecer essas coisas. E aí eu saí do marketing, aí entrou a parte da minha, voltando para o tempo mais atual. Aí conheci minha namorada, ela falou isso, eu fui para psicóloga, ela deu uma investigada, falou, não, eu também acho que tem alguma coisa, tá? E aí eu falei, tá, então beleza. Aí eu fui para psiquiatra, fui para outros médicos, inclusive para ver das convulsões também, até que ela falou, olha só, a gente acha que tu é autista. Aí eu falei, é? Eu digo, tá bom. E daí, nesse meio tempo, a minha namorada, ela vinha jogando uns verdes, assim, sabe? Falando, vamos assistir essa série aqui, né? Aquela, tipo, por exemplo, Bright Minds, não sei se vocês já assistiram, é muito legal, assistam, na AXN. E daí aí eu vi assim, porque a série que é uma policial que tem uma secretária que ela é autista, ela acaba resolvendo crimes junto porque ela consegue ver além do que a policial mesmo vê. Já é uma dica, então, que a E vê gente o pode. detalhe e tal que a policial não vê. E Nossa. daí, é, e daí eu comecei a olhar aquilo e daí eu falei, isso aqui eu faço igual. Aham. Tipo, porque eu tenho muito a questão auditiva. É por isso também que eu sou músico. Tá? Eu lembro quando eu era pequeno, isso minha mãe, não sei se ela tá aí, acho que deve estar, mas eu lembro que eu ouvia o meu pai chegar, meu pai foi bancário há 36 anos,
Então ele vinha de carro para casa no fim do dia. Eu lembro de ouvir ele chegando a 3 quadras de distância. Eu dizia, o pai tá chegando. Até minha mãe falou, ah, como é que tu sabe? Deu lá o barulho do carro. Ela, Nossa. tá, mas como é que tu sabe que é o carro dele? Eu falei, sim, mano, tu não tá ouvindo? Uhum. E Eu tô coisas do tipo, ouvindo. entendeu? Tipo, tu não tá ouvindo? Como assim? Tipo, e coisas do gênero. Literalmente eu vi um alfinete caindo no chão, Aham. tá? Era mais ou Nossa. menos isso aí. E daí, tipo, tanto por isso da questão da música, tá? Porque eu consigo ouvir notas e reproduzir as coisas que normalmente as pessoas em geral não, né? Hoje, graças a Deus, não tenho tanto, porque eu trabalhei com telemarketing também nesse meio tempo aí, e aí eu perdi um pouco da audição. Aí já, digamos que hoje eu ouço como uma pessoa normal. Deu uma Fica, amenizada. fica mais tranquilo. E daí, onde é que eu tava? Que olhando a série, tu te identificou com alguns comportamentos. Ah, sim, tá. Aí eu olhava aquelas coisas que a personagem da série fazia. Tem essa do Bright Minds e tem aquela do Atypical, que tinha no Netflix, não sei se ainda Eu tem. amo. Não sei se tem É, e ainda. daí eu assistia, e digo, não, mas eu faço isso daí. Eu sei como é que é. Principalmente a parte que ele vai para a faculdade. Aham. Ele diz, meu Deus, que coisa estranha. É exatamente essa sensação que a gente tem. É exatamente de tipo, e agora? Tipo, é muita gente, é totalmente diferente do teu colégio. Como que faz? Tipo, qual que é a regra aqui? Eu lembro que quando a primeira vez que eu entrei na faculdade, eu pedia para ir no banheiro. Sim. Entendeu? Aí o professor ficou olhando, tipo, oi. Aí tinha gente que estava no terceiro semestre, só que tinha cadeiras que estavam fazendo o primeiro, eles ficavam me olhando com uma cara de tipo, é sério, né? Tá pedindo para ir no banheiro? Tipo assim, nós somos adultos aqui, tu não precisa pedir, pega e abre a porta e sai. Só que daí eu pensei, digo, cara, não é essa questão do colégio, é questão de educação. Tipo, tem uma pessoa falando ali na frente, eu não vou levantar e sair fora, Sim. né? O, e daí, por conta dessas séries e tal, eu ia vendo aquilo. Eu disse, cara, tem uns negócios aí que eu faço e é assim, Muito tipo, é parecido. isso que eu realmente penso, que eu sinto, e outras coisas. E daí, por quê? Por causa que o psiquiatra tinha falado com minha namorada qual que era que ele achava que eu tinha antes dele falar para mim, Tá, tá? E daí ela já sabia antes de mim. tá. O, e daí depois a minha psicóloga falou, e daí eu digo, tá, não, então beleza. Só que daí eu falei, bom, por mais que tu tenha me falado isso, vamos usar a regra. A regra é só falar, não adianta. Uhum. Precisa de teste, precisa de comprovação clínica, etc, etc, etc. Todo um Aí o que, processo. que eu fiz? Não adianta só falar, ah, não, tu é autista. E daí sai por aí, ah, não, eu sou. Tá, e aí? Quem disse que tu é? Ah, não, fulano. Tem que ter comprovação clínica. E aí eu fui para uma neuropsicóloga fazer todos os testes que têm que ser feitos e tal. Eu esqueci o nome dos testes, deve saber melhor do que eu. Tá. Tem que Mas, fazer uma enfim, alguém sequência. deve saber. Se o padre estiver aí, ele sabe quais são os Ah, testes. ótimo. O... O importante é ficar claro para quem não conhece que não é alguém olhar para ti e perceber algumas coisas e dizer, bom, tu é autista, né? Tem todo um processo para ser Exato. cumprido, então tu foi atrás Exatamente. desse Tem todo um processo todo. processo e por mais que alguém diga, tu vai ter que ir fazer a comprovação clínica disso e dizer, ó, não sou eu que estou falando. São feitos testes e é um profissional da área da saúde que falou isso. Não sou eu que estou dizendo da boca para fora, porque eu acho que eu tenho umas coisas que é o que a gente ouve muito hoje. Já eu também sou meio autista. Não existe Isso, isso. Ou tu eu ia dizer ou tu isso. ou tu não é. Não existe meio de organização. Mas não é por causa disso que tu se enquadra no espectro autista. Isso não tem. Não é que não tenha nada a ver, mas se tu desconfia,
vai no profissional da saúde, vai no psicólogo, vai pesquisar, vai estudar, vai atrás de um profissional qualificado. Tá? Porque hoje, infelizmente, existem profissionais que não dão diagnóstico de autismo para criança. Seja para criança, seja para adulto, eles não dão. Tá? Não sei por que eles fazem isso, mas eles não dão. Pode ser por causa do medo, da reação dos pais, alguma coisa assim. Mas eles, talvez não tanto, mas eu já ouvi relatos de clientes meus e tal, que eles têm medo de dar esse diagnóstico. E, Então Léo, vão em profissionais quase. Oi. e entra uma outra coisa aqui, né? Que eu acho que esse nosso espaço que a gente abriu hoje também é importante para falar que eu já ouvi muito também da cidade que eu morava, que tem 2.000 habitantes, é São Vendelino, aqui pertinho, que agora, como tem autistas, né? Nunca tinha, agora tem um monte de diagnóstico. Ok, a gente nunca sabe, né? Até onde tem diagnósticos que não são realmente corretos, enfim, né? Mas eu sempre lembro as pessoas que agora, então, tá ficando visível, talvez, né? As pessoas estão buscando mais diagnóstico e tal. Não é que do nada surgiu assim, pum, do nada agora tem um monte de autistas. Eu sinto como se as pessoas dissessem, ai, agora todo mundo é autista. Ai, porque eu sou meio autista. Eu acho que aquele fulano aí também é um pouco autista. Como a gente tem um papel importante, né, na sociedade de Não, educar, tem né? isso. Uhum. Tem isso e também vale lembrar, por exemplo, na minha época, eu nasci, tá? Em 1990, primeiro que não existia autismo nível 1. Né? Existia crianças que não falavam, que não andavam, que eram estereotipias a torpe e direito o tempo inteiro, e era isso. Isso era o autismo em 1990. Não existia o Asperger em 1990. Ou seja, existia gênios, existiam crianças, mini gênios, que Gente, não, ele é um gênio, né? É por isso. Albert Einstein, na verdade, ele é autista. Hoje, foi estudar clinicamente falando, o cérebro dele era um cérebro de uma pessoa autista, ele é autista. Só não que na sabia época dessa, dele ninguém sabia. Oi? não sabia dessa informação também. Albert Einstein era autista, Mozart também. Eles Olha, eram autistas e eu, ninguém sabia. eu tenho um vídeo do Dr. Marconi falando também do julgamento do Johnny Depp, né? E a mulher dele, enfim, se separaram. E aí ele também mostra uma cena em que ele está desenhando durante o julgamento. E aí o doutor explica sobre TDAH, a questão dele, né? E aí eu gosto de pensar em como às vezes as pessoas batem o olho e não te dão credibilidade porque sabem do teu diagnóstico, ao mesmo tempo que dão credibilidade para pessoas que estão do outro lado do mundo, não conhecem, né? Então, tem muitos ícones bastante conhecidos, né, que têm suas questões e ninguém fica sabendo e não impediu de ter sucesso e enfim. Então acho legal mostrar também para que as pessoas desrotulem algumas questões, né? Isso. Tanto isso, lógico, eu falei, por exemplo, Albert Einstein, o Mozart, a gente está falando de gênios, né? Só que uma coisa que eu sempre falo é que, por exemplo, que eu falei, eu sempre aprendi tudo sozinho, eu aprendi música sozinho, eu aprendi inglês sozinho. Uma coisa que eu não gosto de falar isso, por quê? Porque de um autista gênio, entre muitas aspas, tá? De um Asperger ou de um autista que tem um alto funcionamento, tem mais 10.000 que não falam, que não conseguem socializar de jeito nenhum, que são estereotipias o tempo inteiro. E aí tu pegar essa quantidade mínima de autista que é gênio e dizer, não, isso é o autismo. Olha, cuidado, porque tem crianças que não falam. Então, tomem muito cuidado com isso. E Mas voltando de novo.
Fala. E sempre pensar, né, que existe né, uma pessoa, um autista, um tipo, digamos assim, para ficar mais fácil de todo mundo entender, para cada pessoa. Que vão ter coisas comuns entre si, mas que são manifestadas de maneiras diferentes e comparar é complicado, mas saber que, né? A gente está falando agora um pouquinho de criança, né? Mas e quantos adultos a gente conhece e julga o funcionamento daquela pessoa, assim como aconteceu contigo, né? Um diagnóstico 31, 31, É 31 anos quebrado. por aí. Então, quantos colegas de trabalho a gente já teve? Quantos colegas de escola a gente já teve? A gente não sabe, né? No meu caso, assim, eu não fiz uma investigação. Eu sempre digo, né, que eu vejo um comportamento meu, como eu trabalho com saúde mental, então eu tenho estudado várias questões. Aí eu penso num comportamento meu, eu penso, bah, será que se manifesta aqui, se manifesta ali? A gente não sabe, né, se é, e a gente tende a caracterizar ou então pelo máximo, nossa, é um gênio, ou então pelo mínimo. Meu Deus, né? Então, acho que a gente olhar em volta e passar para as pessoas que, então, investiguem, pensem Que e é um tomem espectro, cuidado. entendeu? Que é um espectro que pode ter N coisas. Isso, Assim como, por resume. exemplo, eu fui diagnosticado já com depressão crônica, eu fui com um monte de outras coisas que não tinham nada a ver. Voltando um pouquinho, já continua a minha história, mas voltando um pouquinho. Quando eu estava no psicólogo, tinham falado que ele está com depressão. Aí me deram lítio para tomar, e mais um monte de medicação. Teve uma época que eu tomava 5 medicações diferentes, Uhum. entendeu? Por não saberem o que eu tinha. E daí, quando descobriram, tá? E não adiantou nada, porque eu continuava triste, eu continuava mal, eu continuava tendo convulsão, eu continuava igual. Igual o modo de dizer, eu tinha melhorado um pouquinho, mas não foi por causa só da medicação, tá? E aí, quando descobriram que eu tinha que caiu, fez tipo um caça-níquel, assim, que fez trá, de tanta ficha que caiu ao mesmo tempo, e daí eu digo, tá. Aí o médico tirou todas as medicações, todas. Ele falou, tu não precisa de nada disso, porque tu não tem nada disso aí. O que tu tem, às vezes, é crise de autismo. Isso não vai se resolver com lítio. Por exemplo, que para Sim. quem não sabe, lítio é para depressão crônica. Isso não vai funcionar. Por isso que, às vezes, não funciona e tu volta a ficar triste, por causa que tu não tem a falta de uma substância no cérebro. Tu tem autismo, é bem diferente. E daí esse também é a importância de procurar sempre um profissional qualificado para atender a todo mundo, seja uma criança ou seja um adulto. Mas voltando, onde é que eu parei na minha história, que agora eu me perdi? Quando o psiquiatra conversou com a tua namorada, então ela sabia antes de ti. Tá, isso, daí das séries. E daí, tá, aí eu vi umas coisas e digo, não, né, gosto, é exatamente assim que eu sinto e processo as coisas, né, questão de abraço, que existe também a hipossensibilidade e a hipersensibilidade. Eu sou hipossensível, eu preciso que seja tudo feito com força. Se é para apertar minha mão, aperta direito. Vai tá molinho, porque daí eu já tiro a mão e digo, não, eu não vou passar a mão no meu pescoço, senão eu vou me arrepiar só de fazer isso, tá? O... E daí, e isso eu fui vendo em série, eu digo, não, pior que é assim mesmo. E daí eu fui fazer os testes todos, e eram 8 sessões, parou em 5. Porque ela falou dela, não preciso de 8. Tá. Só com o que tu me falou aqui, com os testes que a gente fez, e lógico, falou com meu pai, falou com minha namorada, falou com a esposa do meu pai, falou com outras pessoas além de mim, tá? Ela falou, com os testes que eu fiz aqui, os relatos todos, eu não preciso de 8. Tu é autista nível 1, eu tenho, Ok. eu não preciso de mais do que. E aí foi literalmente um alívio para minha cabeça. Eu digo, tá, agora eu sei o que eu tenho. Agora eu sei o que acontece,
agora eu sei como é que eu funciono, agora eu sei que aquilo que eu achava que era frescura, na verdade, pode ser uma crise, então é melhor eu ficar na minha. É realmente o meu jeito de processar as coisas, então eu tenho, literalmente eu sou assim, óbvio, tudo pode ser melhorado e deve ser melhorado com terapia e etc e tal, mas tem a parte do, olha, ele está melhorando, deixa ele, tá? Espera um pouco. Ele não está fazendo porque ele não quer. Sim. Ele está fazendo porque ele tem uma condição que faz ele fazer isso de tal forma. E daí tá. Aí consegui descobrir isso e aí minha vida mudou completamente. Porque daí eu comecei a entender o que eu fazia, por que eu fazia e como eu fazia. E aí eu lembrei de coisas da minha infância, por isso que hoje eu consigo dar esse relato enorme de toda a minha vida, que eu lembrei de coisas que eu não lembrava mais. Eu não lembro, eu Uhum. tinha literalmente apagado da minha mente. Eu digo, cara, como é que eu lembrei disso? Uhum. E daí a minha psicóloga falou, ela falou, ó, tu lembra porque isso é normal, tá? A gente bloqueia. Na nossa mente, quando a gente não aceita algo, a gente bloqueia, a gente esquece. Quando a gente cai essas fichas, a gente vem tudo de uma vez, assim, vrá, como se tu realmente lembrasse de tudo de uma vez só. É um negócio bem louco, é um negócio que tu diz, meu Deus do céu. Como assim? E aí, e aí, depois disso, eu voltei a fazer as coisas que eu gostava. Porque daí eu tentei lembrar de como que eu era quando eu era pequeno. Uhum. Tá? Eu digo, bom, já que digamos assim, eu não tô louco, tá? Porque essa é a sensação que a gente tem quando a gente não tem diagnóstico. Tá? A gente acha que a gente tá ficando louco. Que a gente vê as coisas acontecendo e tudo mais, a gente diz, não, eu devo ser louco, ou devo ser, uh, usando o termo correto, que é o termo que usam para as crianças, eu devo ser retardado, eu devo ser louco, eu, eu devo estar errado, o problema é comigo, etc, etc. Aquelas coisas que tu já deve ter ouvido dos pais das crianças, em colégio e Meu etc. Tá? Deus. É isso que a gente pensa. E aí, quando eu vi que eu não era louco, eu digo, ah, tá. E aí eu voltei a lembrar de como era a minha infância e tudo mais. E aí, agora nós vamos chegar no tempo atual. E aí eu lembrei daquela sensação de tipo, cara, tinha uma vez um negócio que eu queria fazer, que eu achava muito legal e que eu gostava, que eu olhei e eu digo, nossa, eu acho que eu ia me dar bem nisso daí. E aí é que entra a barbearia. Que foi lá da época do marketing que tu conheceu e pensou. Isso aí. Que daí eu olhei e eu digo, cara, que negócio legal. Por mais estranho que pareça, porque o barbeiro, ele trabalha com o público, Sim. ele trabalha atendendo pessoas, ele trabalha fazendo manejo de pessoas, entendeu? De conversar com gente e falar isso para um autista e dizer, é sério mesmo? Tu vai querer trabalhar com gente? Como E assim? daí, só que era um público que eu gostava. E daí eu digo, cara, vamos, vamos atrás. E daí, aí eu fui atrás, fui ver curso, fui ver como que faz, ver aonde é que eu estudo. Aí o meu sogro me deu o meu primeiro curso, eu fiz o meu primeiro curso. Aí depois eu peguei, saí desse primeiro curso, completei o primeiro curso. Tu entende isso? Só para vocês entenderem. Que legal. Completou. Eu não peguei e terminei o negócio, tipo, não terminei o negócio, tipo, ah, não, vou parar no meio. Que é o que tu Eu tinha feito, completei o curso. né? Que é o É, que tu veio fazendo a adolescência inteira é ali. que eu vim fazendo a minha vida inteira. Não foi foi Começou a na vida escola, toda. né? Eu Também. terminei uma coisa, entendeu? Desculpa, eu nunca tinha começado e terminado algo, tá? E daí eu comecei, era um curso de 4 meses. Eu comecei o curso e terminei o curso, peguei o certificado certinho, bonitinho, e aí eu consegui minhas coisas, comecei a trabalhar no ramo. Aí eu vi que aquele curso que eu estava fazendo não era o suficiente, eu fui atrás de outro curso com o Ivan Paim, inclusive, Ivan, muito obrigado. O Ivan deve estar por aí. Legal. Foi um cara também que pegou, ele viu, eu falei para ele,
Porque quando eu terminei esse primeiro curso, eu falei, cara, agora eu quero trabalhar com isso. Sabe? Dizer, não, a gente tem muita sinergia do início. Assim. Acho que isso vem um pouco de TDAH junto, tá? Não, eu não tenho tá, TDAH, mas eu tenho TDA, transtorno de déficit de atenção. Isso eu tenho. Hiperatividade eu não tenho, eu não sou hiperativo em lugar nenhum. E daí eu peguei e saí do curso e fui falar com o Ivan. Eu falei, bah, ô, cara, assim, ó, eu preciso de um lugar para trabalhar, eu fiz meu curso e tal, e eu quero trabalhar. E eu tava nesse negócio de querer fazer o negócio. E isso nunca aconteceu. Mentira, isso aconteceu uma vez com marketing só. E com a música. Foi as duas únicas vezes que aconteceram, só que não foi um negócio que eu terminei um curso. Uhum. Foi um negócio que eu fui buscar o conhecimento sozinho, tá, por conta, e aí eu comecei a trabalhar. Tá? Dessa vez eu percorri as etapas certinho. Uhum. Entendeu? De fazer o curso, terminar o curso e procurar um mercado, entrar no mercado de trabalho, procurar onde trabalhar, etc, etc. E daí eu saí dali e eu falei, bah, ô, Ivan, eu preciso trabalhar e tal, eu quero trabalhar. E daí a gente ia meio que fechar uma parceria de alugar cadeira lá. E daí eu falei, não, beleza e tal. Na época eu nem tinha grana para investir em coisa nenhuma. Aí meu pai me ajudou a pagar a cadeira. Aí comecei a trabalhar e ele falou, bah, cara, foi um curso básico que eu peguei, o primeiro curso que eu fiz. E daí ele falou, bah, tu vai ter que estudar um pouco mais. E daí eu também sentia, sabe? De dizer, bah, eu não sei tão bem. Para quem não sabe, a gente gosta, nós, autistas, a gente gosta de saber as coisas. A gente não gosta de saber, de ter medo de fazer as coisas. De chegar lá na hora de fazer e dizer, opa, e agora como é que eu faço? E Não sei se todo mundo é assim. isso pode ter a ver com a questão da previsibilidade? Como uma... Pode ser. Tá. Pode ser. Tá pensando de tipo assim, ó, eu preciso estar preparado para ser o melhor. Uhum. E quando eu digo ser o melhor, estou falando em ser o melhor egoisticamente, tá? É ser bom. Uhum. Tá? Ser bom dentro das limitações que eu tenho. Fazer o teu Tá? melhor. Isso com qualquer outro. E fazer o meu melhor dentro das limitações que eu tenho, sabendo o que eu sei. Uhum. Tá? E daí eu vi que eu não sabia o que eu precisava saber. E daí eu falei, bah, o Ivan dava curso, ele dá curso até hoje. Eu falei, bah, cara, olha só, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. E aí eu comecei, tipo, putz, será que eu vou parar de novo, cara? Mas eu não quero parar, sabe? Aí, sabe que antes eu tinha esse tipo, não sou tão bom o suficiente, então eu vou parar porque eu não sou bom. Sim. E daí, dessa vez foi tipo, não, eu não sou bom o suficiente ainda, mas eu vou pegar e vou aprender e vou fazer e vou ser bom. Uhum. E aí eu peguei e comecei o curso FIFA, terminei o curso FIFA, que foi mais 4 meses de curso, de um outro curso com especialização em tesoura, que antes eu só sabia mexer mais na máquina. Uhum. E aí eu fiz esse curso e daí foi, inclusive, o Ivan que falou, além da minha namorada, que ela também, a ideia foi dela, tá, pessoal? A ideia não foi minha. Ela que falou, Léo, assim como o Ivan também me falou algumas vezes, porque eu falei para ele desde o princípio, quando eu fui lá alugar a cadeira, eu falei, olha só, cara, eu sou autista, eu preciso que quando tu for me explicar as coisas, tu me explique detalhadamente, porque senão eu não vou lembrar, porque senão eu não vou prestar atenção, porque senão eu vou esquecer, tá? Dentre outras coisas. E daí ele falou, não, tranquilo, não tem problema. E daí eu comecei a fazer o curso com ele, e ele já sabendo disso, aí eu fazendo o curso e tal, já cortando uns cabelinhos enquanto isso, né? Ali na casa dos outros, cortando o cabelo de parente, do meu pai, do meu sogro, daquele jeito, né? Porque a gente não sabia direitinho ainda como fazer o negócio, mas a gente ia fazendo. E daí a minha namorada falou, por que tu não pega? Porque daí, junto disso, eu já peguei, sabendo do meu diagnóstico, eu já comecei a procurar as pessoas que nem eu. Já que eu passei a minha vida toda esperando um grupo, Uhum. né? Aí eu encontrei um grupo. Eu falei, agora eu tenho um grupo. Meu grupo é o grupo dos autistas. Aí eu fui procurar pessoas que nem eu,
Aí eu entrei no Nitea, entrei no TEA Juntos, entrei em tudo que era negócio. Fui procurar pesquisa, estudar o assunto, né? E daí, dentro de. Tá? Aí, dentro desses grupos, eu comecei a ver que uma das dificuldades das mães e das crianças era cortar o cabelo, por causa da sensibilidade que nós temos na questão tátil. E daí a minha namorada, e assim o Ivan falou isso depois também, mas a Isa falou, Léo, por que que tu não pega e corta o cabelo de criança especial? E daí eu digo, olha, não é uma má ideia. Só que, lógico, na época, como eu tinha eu lembrei, peguei daquele negócio lá da minha adolescência, enfim, semi-adulto lá, que eu queria ter uma barbearia e tal. Eu queria ter uma barbearia antiga, aquela barbearia old school, cheia, né, com os pisos tricolados, que só o pessoal de terno, de suspensório, era isso que eu queria fazer. Uhum. Mas eu ouvi ela e digo, pode ser. E daí terminei, concluí o curso com o Ivan. E aí eu comecei a atender algum pessoal. Tentei ir para esse ramo da barbearia clássica. Tá? Estudei bastante, estudei os cortes da barbearia clássica e tudo mais. Até que uma hora eu falei, cara, quer saber? Eu vou abraçar a causa, sabe? De pegar, eu vou ajudar essas crianças. Porque eu vi que era um negócio que era muito difícil para as mães. Era muito difícil. E até hoje eu recebo relatos de pessoas de fora do estado, assim, fora do estado, fora de Caxias. Bom, você é de Bom Princípio, sabe como é que é. Eu já tive que ir para Feliz. Uhum. Dia 17 de dezembro, quem for de Bom Princípio aí, dia 17 de dezembro, estaremos em Aí, Bom Princípio. Agora é hora do merchan. é. Eu deveria ter esperado, porque estava com 30 pessoas para fazer o merchan. O... E daí eu falei, cara, vou abraçar a causa, sabe? E daí eu comecei a dizer, ir nos grupos e postar e dizer, ó, eu corto o cabelo de criança autista. E daí as mães eram, é sério isso? Eu falei, sim, eu corto. E sendo que eu nunca, assim, nunca não, tipo, eu já tinha cortado alguns cabelos, mas nunca tinha pego uma criança ideia para cuidar. E Uhum. foi muito legal. Desde a primeira criança até hoje, foi Que bom. muito legal. Elas pegam, é um negócio, isso eu tenho depoimentos dos pais falando, alguns, tá? Alguns muitos, eles dizendo, ninguém nunca atendeu meu filho desse jeito, ninguém tem paciência com ele, ninguém pedem para segurar ele, e não sei o que. Eu digo, não faz isso. Não faz isso. Uhum. Não faz isso com ele, por favor, porque ele fica traumatizado. E isso sem eu estudar nada. Nada dentro do TEA, só sendo autista. Porque daí eu Uhum. pegava eles, eu olhava para eles e eu dizia, cara, eu ficava pensando em mim, sabe? Uhum. Eu ficava pensando, digo, cara, se eu tivesse fazendo alguma coisa que eu não quisesse fazer, porque eles não gostam de cortar. Tá? Primeiro que a gente não diz cortar, a gente diz arrumar, porque se dizer cortar complicou já, porque sabe como é que é, né? Cortar para nós vai arrancar uma parte nossa fora. Tá. Hã? Aí tu usa outro termo, então, para facilitar. É, eu uso arrumar o cabelo. E daí, se eu fosse cortar o cabelo, enfim, se eu tivesse fazendo uma coisa que eu não quisesse fazer, se me segurasse, eu ia dizer, tá, não, peraí. Vocês não disseram que eu ia vir aqui arrumar meu cabelo? Por que estão me agarrando? Eu vou tomar Uhum. vacina? Eu vou no Uhum. médico? Eu vou fazer exame? O que tá acontecendo que estão me agarrando? Automaticamente, o que passa na nossa cabeça? Vai ser algo ruim. A partir do momento que tu não segura e deixa ele ser ele, deixa ele ser criança, deixa ele fazer o que ele quiser. E nós que somos os adultos e vamos atrás dele. Aí é que vem a parte, hoje eu sei disso, na época eu não sabia, que vem a parte do Denver, de a gente entrar no mundo da criança, não trazer a criança para o nosso mundo. E a partir Sim. do momento que a gente entra no mundo dela, ela aceita.
porque a gente está brincando com ela, a gente está ajudando, a gente é o tio que consegue fazer as coisas, a gente é o tio que ajuda ele a pegar o negócio no lugar alto, a gente é isso que eu faço com eles. E aí os pais ficaram, nossa, ninguém nunca tratou meu filho desse jeito, ele nunca ficou paradinho desse jeito, ninguém nunca conseguiu cortar o cabelo dele, etc, etc, etc. E aí foi quando eu vi, e foi quando então eu olhei e digo, cara, é isso que eu preciso fazer. E isso eu já venho fazendo há, sei lá, 4, 5 meses. Um pouquinho menos que isso, mas eu já venho fazendo isso há algum tempo e foi a melhor ideia que já tiveram por mim. Porque não fui eu que tive a ideia. Sim, Foi a melhor coisa que eu já fiz. Foi a partiu. melhor coisa que eu já fiz, foi conseguir ajudar eles. Porque isso é uma coisa que eu sempre tive também, em todos os trabalhos que eu tive, de querer ajudar. Eu precisava ajudar. Então, seja ajudar a empresa, seja ajudar outras pessoas, eu precisava ajudar. Eu queria ser útil para a sociedade como um todo. O... E daí, fazendo isso que eu faço, eu consigo ajudar pessoas, seja os pais quanto as crianças, que são iguais a mim, que precisam de ajuda e que, infelizmente, não tem ninguém que ajude. E se tem, são muito poucas as pessoas. E nisso, acho que a gente pode. Eu concordo contigo, eu acho que a gente é parecido nessa questão de que o trabalho não pode ser um emprego em que eu preciso me dedicar para fazer uma coisa nada a ver e quando eu chego em casa eu sou quem eu sou. Não, eu quero ser o tempo inteiro essa pessoa que eu acho que eu Isso. sou. Eu quero ajudar todo mundo. Eu não consigo trabalhar, por exemplo, no escritório em que uma colega vai me pedir um grampeador e eu tenho na gaveta e não vou dar. Desde uma coisa simples assim até algo maior. Eu vou buscar, eu vou aproveitar o meu horário de almoço para ir comprar um grampeador para ela, porque se eu não tenho para emprestar, então, né? Então, a gente poder sentir que o trabalho também não é um emprego, porque a gente comanda. Eu sou parecida contigo nessa questão. Eu acho que eu te entendo bem quando tu diz, né? De não ter alguém me manda, não é alguém me. Eu não posso obedecer ordem nenhuma, mas eu entendo o que tu fala sobre ser autônomo. Eu quero definir quando eu tenho férias ou quando eu trabalho, ou se é trabalho de mais, se é de menos. E ao mesmo tempo eu posso trabalhar para mim das 6 da manhã à meia-noite, que eu não vou estar tão cansada como se eu tivesse trabalhado para alguém fazendo outra coisa. Então eu tô, Uhum. né, sentir que o trabalho completa quem a gente é. Isso é fundamental para mim. Eu acho que tem muitas pessoas aí que estão acompanhando que também acham, né? E acho que o emprego o trabalho tem que bater com o que tu pensa, né? Tem que estar de boa para trabalhar. Não pode ser algo difícil de ser feito, né? Que é aquela coisa que eu vivo, tu vive também da questão de tu chegar em casa. Que se tu deixar por nós, quando a gente faz algo que a gente gosta de verdade, fazendo aquilo. Quando eu digo gosta de verdade, é literalmente. Por exemplo, no meu caso, eu quero ajudar os outros e fazer o que eu gosto. Quando a gente faz isso, cara, se deixar, a gente faz das 6 da manhã à meia-noite e a gente não cansa. A gente cansa fisicamente, Sim, só que a gente faria mais se deixasse, entendeu? A gente faria. O ideal é que não faça, tá? Inclusive, se a gente fizer isso, a gente acaba não tendo vida, isso. mas a gente faz o que a gente gosta. E o ato de conseguir ajudar os outros é muito melhor do que receber qualquer valor. Isso. Isso. Lógico, receber um valor por isso é importante porque, infelizmente, os boletos não param de chegar. Não. A gente adoraria que não chegasse. Mas é também nesse momento que a gente consegue entender, cara, eu posso ajudar pessoas e eu posso ser útil para elas, ser útil para a sociedade e ganhar vida com isso. Isso. É. E isso é muito legal, cara. É muito legal. Eu adoro quando eu recebo depoimento dos pais.
Eu adoro quando eles vêm e falam comigo, seja sem depoimento, só mandar mensagem, dizer, vale, obrigado. Eu adoro isso, cara. É muito melhor do que, sei lá, os R$ 60 que eles vão me pagar para cortar o cabelo dele. E algumas pessoas estão aqui ainda com nós. A gente está há bastante tempo aqui já, mas história de vida é assim, né? Eu acho que é um material riquíssimo que a gente vai deixar aí, depois vai estar no meu YouTube também, que é um canal que está começando só para que eu possa deixar registrado mais, né? Mas eu queria dizer que o Léo também se encontra comigo na questão do AT agora, né, Léo? Assim como o Léo É verdade. começou a sentir que existe um trabalho que valoriza o que ele gosta de fazer. Assim aconteceu com o AT comigo, eu vou contar um pouquinho. Eu sou, então, professora, comecei lá no magistério e tudo mais, e trabalhei muito tempo, desde novinha, com estágios, né, remunerados ali de CIE, em municípios aqui da região, como auxiliar, enfim, fui concursada também, mas eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa pelas crianças, além do que aquele próprio sistema oferecia. Por exemplo, tá? Uma coisa que é muito simples para todo mundo. Um tempo de lanche, um tempo de almoço. Gente, não é todo mundo que vai comer em 20 minutos. Não é todo mundo que vai dormir em 20 minutos. Não é todo mundo que vai amarrar o cadarço de primeira. A gente tem que conseguir ter um outro olhar. Então, muitas coisas de escola eu não concordava e eu me afastei de instituições de ensino por isso. Porque eu precisava seguir um sistema que na minha cabeça é assim, ó. Um bando de engravatados decidiu e a gente tem que seguir. Ok, decidiram com bases, né? Mas eu sentia assim, eu posso fazer muito mais por essas crianças do que eu estou fazendo. Então, o AT veio daí. Eu não sabia que eu queria ser AT. Eu sabia que eu queria trabalhar em um lugar que me pagasse mais e eu pudesse trabalhar menos, porque eu tenho ansiedade, sofro muito com isso, tomo remédio, então tenho crises bem feias de ansiedade, assim, bem difíceis. E aí eu estava trabalhando muito, trabalhando sábado, domingo, feriado, trabalhando de noite, porque meu pai tem uma transportadora, e aí meu pai e minha mãe, e eu fazia as notas para eles de transporte também. Enfim, então eu saí desse concurso último que eu estava e fui trabalhar no comércio, sempre trabalhando então como babá e na educação. E aí surgiu o AT em função de eu ser babá de uma criança que a gente começou a perceber alguns sintomas de autismo. E enquanto eu era auxiliar, eu já tinha trabalhado com crianças com um diagnóstico fechado e eu via o quanto faltava conhecimento para trabalhar com aquela criança, que geralmente era uma mocinha auxiliar que ficava na turma como monitora daquela criança. Quando, na verdade, aquela criança precisava de alguém super especializado. Eu dei todo o meu melhor, entendeu? Mas hoje eu vejo e hoje eu convivo com, né, crianças e frequento escola, enfim, e eu vejo que realmente o que eu pensava na época era necessário, tinha que acontecer. Então eu não sabia que eu queria ser AT, mas eu sabia que eu sempre fui de ajudar as pessoas e de tentar entender e não consigo ficar de braços cruzados. Tanto que eu não entro em nenhum acompanhamento, assim, não aceito ninguém que não aceita nenhuma briga que eu não posso comprar, entendeu? Eu vou acompanhar a pessoa, a família da pessoa, toda a demanda, eu quero saber tudo que eu puder saber para eu estar acertando na maior quantidade de vezes possíveis. Então, a gente se encontra aí no AT dessa forma, né, Léo? De sentir que existe um trabalho remunerado para aquilo que a gente gosta de fazer e sabe fazer Exato. também, né? Por exemplo, por que que eu fui para a parte do AT, já que tu tocou nesse assunto? Porque daí, o que que eu percebi? Eu pegava, fazia todo um manejo com eles na hora de cortar o cabelo, na hora de arrumar. Se tiver uma criança, na hora de arrumar o Uhum. cabelo, e daí, o, e daí eu sentia que eles precisavam de mais, sabe? Que daí eu ficava pensando, digo, cara, essa criança específica, ó, todas elas precisariam. Mas tem crianças específicas, poxa, ele ia precisar de mais, de um contato a mais meu com ele durante mais tempo. Só que aqui dentro do salão,
eu não posso ficar com ele ali 4 horas. Embora eu já tenha Uhum. feito isso, tá? Teve crianças que eu fiquei com ela 4 horas até conseguir arrumar o cabelo dela. Fiquei, não quis nem saber. Inclusive, saí de um salão por causa disso, porque eles não gostaram dessa ideia. o, né? E Perderam, então. daí, né? E daí eu fiquei pensando, cara, eles precisam de um a mais. Eles precisam de um acompanhamento a mais. E aí foi que eu pensei, digo, cara, o que eu posso fazer para ajudar eles mais do que eu já ajudo na parte do cabelo? Aí vem a parte do acompanhamento terapêutico. Porque daí eu pensei, eu digo, cara, eu venho aqui, arrumo o cabelo deles. Eles já vão ter uma afeição comigo, porque eu arrumei o cabelo deles sem eles chorar. Às vezes, alguns choram, mas Sim. é normal. Mas eles já vão ter que negócio, o tio. Aí, quando eu chegar na casa deles, eles vão dizer, não, o tio que arrumou meu cabelo agora tá brincando comigo. E aí eu consigo juntar uma coisa com a outra. E a próxima vez que ele for arrumar o cabelo, ele já vai estar mais acostumado, porque ele vai ter, aí entra a parte da técnica, ele vai ter todo aquele vínculo comigo de tipo, não, esse tio aqui não me machuca, Uhum. esse tio aqui brinca comigo, o que ele vai fazer de ruim comigo se a gente estava brincando? Uhum. E aí é por causa dessas coisas também que eu fui atrás do acompanhamento terapêutico e tudo mais. Olha, eu acho que aí a gente também encontra, né? Saber que existe um serviço remunerado para isso. E acho que a gente nunca para de estudar, né? Cada criança que a gente pegar manifesta alguma coisa, né? Tem algum comportamento, e aí a cabeça já fica trabalhando a mil, pensando isso é aquilo, isso é aquilo. Então, eu acho que a gente faz um trabalho muito, assim, glorioso, sabe? Eu acho que sempre, eu na verdade, nunca usava o meu Instagram para questão profissional, sabe? E aí Hum. eu comecei a compartilhar aqui no intuito de alcançar pelo menos aqueles que me conhecem. Porque eu não convivi com autismo, eu não sei se tem colegas meus de escola que são, ou tem diagnóstico, não sei. Eu gostaria de ter conhecido muito antes, porque eu com certeza não teria feito julgamentos que eu já fiz, porque todo mundo faz, né? Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, eu sempre penso assim, eu moro num prédio. Quantas pessoas do meu prédio conhecem o autismo? Peraí, será que eu consigo atingir elas? E a minha família? Será que eu consigo mostrar para minha família? E aí, hoje, já, desde esse ano todo que eu venho trabalhando com isso, eu já consigo perceber na fala de algumas pessoas que não têm conhecimento e já começa a me doer muitas coisas que eu não percebia antes. Então, eu me coloco no lugar dessa live, por exemplo, de te trazer para cá, né? Que vai vir fazer um trabalho legal aqui, já fez aí na Feliz, por perto, tá fazendo em Caxias. Eu acho que a gente trazer cada vez mais pessoas que possam falar sobre a sua vida, que possam mostrar que funciona também, que o diagnóstico foi um alívio, que tu pode ter pensado em questões ruins, assim, né? Mas eu acho que, num geral, o diagnóstico foi um alívio para ti, porque te ajudou a se organizar na vida, no mundo, né? Tá, então, ok, realmente eu sou autista. E agora? Até agora eu não sabia o que tinha comigo. Hoje eu sei, né? Então, eu acho que a gente está num lugar que a gente consegue, pelo menos as pessoas que nos conhecem, né? Poder ter mais noção e aprender. Acho que é assim que a gente vai tocando as pessoas e vai formando um mundo melhor também, né? Sim, e também como eu sei que deve ter pais e mães aí, de que sim, Exato. o meu trabalho, assim como o de outros autistas que conheço que são adultos também, é, tentar mostrar para vocês que, deixa eu tentar usar um termo legal, assim, que a gente está tentando arrumar um mundo para os filhos de vocês. É isso. Porque sim, é difícil. Sim, antes que não tinha, em 1990, em 2000,
até hoje um pouco menos, mas ainda, que nem a Kátia falou, ainda tem um pouquinho, né? Mas o pessoal ainda tem preconceito. Mas a gente está tentando fazer com que isso acabe. Tanto para os autistas gênio, eu falo assim porque realmente isso me incomoda um pouquinho, Aham. quanto para todos. Que a ideia é que todo mundo seja respeitado, independente do nível, de que, sim, tem uns que têm um grau de autismo mais alto e outros mais baixo, mas todos eles vão conseguir ter uma vida mais para frente. Lógico, tudo isso depende de muita terapia, de muito cuidado, de muito manejo, de muito AT, de muita psicóloga, mas eles vão conseguir ter uma vida e eu estou aqui para provar isso, assim como amigos meus que são autistas também e têm uma vida social e namoram e casam e tudo mais. E eu acho legal pensar também, Léo, eu sei que tem alguns pais aqui, eu vi algumas, a Gabi, inclusive, a gente estava conversando há pouquinho, antes de entrar na live, eu ainda mandei um áudio para ela para finalizar um assunto. Eu acho que as pessoas esquecem, às vezes, que não é só a criança autista que vira adulto, que cresce, que a gente está... Intervenções precoces, por exemplo, né? São para um futuro, são para que, enfim, adiante tudo fique um pouco mais tranquilo, né? Porque eu sei que são muitos porquês, muitas perguntas, tem um luto, né? Enfim, eu não sou mãe ainda, eu não tenho diagnóstico, eu mesma não tenho, não. Conversamos essa semana, né, sobre algumas questões que eu penso em entender de onde vem, né? Por que eu faço o que eu faço, né? Mas, enfim. E quando a gente. Começa assim. É, começa assim, eu acho, né? Começa assim. Por que eu faço Por tal que eu coisa? faço isso? Por que ninguém mais faz? E aí, gostaria de fazer as pessoas pensarem um pouquinho em não se comparar tanto, porque quando a gente pensa no ser humaninho que a gente está acompanhando, olha só para ele, considera só ele. Quantos avanços, tudo que já faz, tudo que já vem, tudo que já fazia antes da gente conhecer. Quando a gente pega aquele ser humaninho, a gente esquece do que está em volta, a gente vê todas as potencialidades ali, né? Ou pelo menos muito, né? Ou foca naquilo. Porque se a gente só pensar no diagnóstico, ou só pensar numa faixa etária, ai, ele tem tantos anos e ainda não faz isso, ainda não faz aquilo. Tá, mas o que ele já faz? O quanto ele já evoluiu quando a gente pensa no ser humaninho ali, no nosso acompanhante, até como AT, até como profissional e como pai, enfim, como parente, quando a gente olha só para aquela pessoa ali e pensa nela, eu acho que dá um boom na gente, assim. A gente, verdade, olha tudo que a gente já atingiu juntos, enquanto equipe, né? Porque às vezes a gente compara inconscientemente, né? E gosto que tenham pais que tenham assistido, gostam que tenham pais, né? E todo mundo ou a maioria é pai de alguém, é filho de alguém, é irmão de alguém. Então, acho muito importante. Todas as pessoas que chegaram até aqui, agora caiu um pouquinho, a gente também está bastante tempo falando, né? Eu acho que a gente Eu acho que conseguiu, ele já está quase uma hora. acho que a gente conseguiu atingir muitas pessoas de uma maneira bem positiva. Acho que foi essencial, inclusive. Né? O... Que bom que a gente conseguiu atingir esse número de pessoas. Nem a gente estava esperando isso. Não. Né? Mas eu queria, inclusive, já que tu falou da questão de tu não usar o teu Instagram, assim, ó, uma coisa que eu tenho pavor, é de tirar foto. Eu tenho pavor de tirar foto de mim mesmo, tá? Eu nunca gravei vídeo meu. Tanto que assim, ó, tanto que isso foi uma coisa também que, tanto da parte da barbearia, quanto da parte de realmente me aceitar como eu sou e conseguir saber como eu sou, que daí eu comecei a fazer coisas que eu não fazia antes. Aham. Entendeu? De gravar vídeo, de tirar foto, eu não fazia isso. Eu tinha pavor. É como se eu tivesse.
vou usar bem o termo correto, tá? É como se eu tivesse vergonha de mim mesmo. Tipo, de olhar de tipo, não, é muito estranho, é muito esquisito eu fazer isso. E aí, E hoje, e ali tu tem que pode falar. encarar tudo aquilo que talvez tu escondia, né? Pode ser que seja algo Isso, assim. isso. E daí ali eu olhava aquilo e digo, tá, não, mas esse aqui não sou Eu eu. não quero ver. Agora, pode ver, eu nunca fiz uma live. Eu tenho pavor, eu realmente eu tenho pavor de tirar foto. Se tu pegar as minhas fotos de infância, eu tenho pavor de tirar foto. Eu não gosto. E hoje tô aqui mostrando a cara, falando quem eu sou, falando o que, que eu Abertamente. tenho, e bato no peito e falo meu, e se não gostar, entra na fila porque tem um monte de outras pessoas Que também não... que não gostam. Exato. Exato. Ai, Léo, eu acho que foi muito legal mesmo. Acho que inclusive pode contribuir para outros adultos, né, que escutaram um pouco, né, de como tu vivia, como tu lidava com tudo e acho que é muito bom. O mais interessante de tudo para mim é quando alguém conhecido meu fecha diagnóstico, eu poder pensar, não mudou nada para mim, né? E que sou o outro. O diagnóstico não mudou. Eu continuo aprendendo tanto quanto eu já aprendi. E como eu falei antes, eu gostaria de ter convivido muito mais com diversidade do que eu convivi. Também por ser uma cidade pequena onde eu morei e ainda muito se escondiam, né? Aí tu tá recebendo, ó, superação é a palavra, Léo, parabéns. Tem alguns comentários aí que eu fui lendo, Aí depois eu vou ler os comentários que eu não consigo porque está muito pequenininho. aí tá virado, né? Então, É, eu acho que quanto mais a gente convive, mais maleável a gente fica e mais aberto a gente fica. E aí, acho que era o grande propósito da gente se encontrar hoje, né? Vou deixar esse material, depois tu também vai usar ele, creio eu, para aí no teu Insta, porque é um material que vai estar, digamos, para sempre ou por muito tempo aí na internet e vai sempre ajudar pessoas. É algo que não vai ficar desatualizado nunca, né? Acho que vai servir bastante. é aquele negócio, é para mostrar que é possível que o diagnóstico não é o fim do mundo, na verdade é o começo. Para muitas pessoas que hoje não têm diagnóstico, é o começo de alguma coisa. Porque sim, quando a gente não tem diagnóstico, dependendo da situação que a gente está, a gente pensa em coisas que não são legais. A gente pensa em se matar, a gente pensa que Interessante. a gente está errado, a gente pensa que o problema é com a gente. E aí, quando vem esse tipo de coisa, a gente literalmente tem um alívio. Tipo, ah, agora eu sei o que eu tenho. Agora, beleza. Agora eu consigo fazer. A minha vida foi literalmente isso. Foi antes do diagnóstico e depois do diagnóstico. Uhum. Teve um. Para quem me conhece, meu pai, minha sabe, e além de vocês, que agora eu contei a minha história, como é que era. Eu não fazia as coisas, eu não terminava as coisas, eu não ia. Não ia. E isso me incomodava também. E daí, porque eu me sentia frustrado. E aí, depois disso, foi, o negócio foi tão. É, a palavra é outra, mas eu vou usar relaxante. De que o negócio foi, sabe? Parecia uma barragem assim, né? E Para quem é aí, visual aí vai entender. Parece uma barragem que levantou a porteira e fez. Vrá! E daí o negócio foi que foi. Tanto que hoje, graças a Deus, e a todo um trabalho que tem sido feito, eu já fui para Feliz, já tive convites para ir para outras cidades, estou indo para Montenciclo, já tive convites para ir para Brasília, entendeu? As pessoas estão reconhecendo o meu trabalho, coisa que me deixa muito feliz e eu consigo ajudar os outros fazendo isso. e além de ser recente, né? Eu acho que tem muita potência. A gente já viu aí, a gente conseguiu ver essa semana os compartilhamentos de alguns perfis também que falam de autismo, que são grandes assim. Então eu acho que a gente entra numa rede, né? Eu não trabalho só com autismo,
é um pouco mais amplo, né? Eu gosto de dizer que eu trabalho com demanda de alguém, porque o diagnóstico sim tem importância para saber a abordagem que a gente usa e o que a gente pode ou não desenvolver, mas eu trabalho com alguém, com a demanda de alguém, quem é essa pessoa no mundo, quem é esse sujeito, né? Quais são as potências que a gente tem, quais são as armas que a gente tem. Então, mas está dentro de um trabalho que melhora a vida das pessoas e nessa rede do autismo que é tão grande, que eu também entrei assim, entrei no AT em função do autismo, mas descobri toda uma outra potência. Eu acho, Léo, que a gente está assim num curto período de tempo alcançando muitas coisas, conquistando muitas coisas, atingindo muitas pessoas e os trabalhos que a gente faz, tanto como AT e o outro que é diferente, né, que o de barbeiro, que aí diferencia um pouco do meu, a gente é essencial também. Não por ser a gente como a gente, mas porque alguém tem que fazer, alguém tem que conseguir atingir outras pessoas e abrir os olhos, porque é necessário, a sociedade está aí. Sim, é o que eu digo, a gente começa a fazer as coisas para que outros façam também. E, Hoje eu já conheço outras barbearias, outros barbeiros que também fazem esse tipo de trabalho, mas infelizmente ainda é muito pouco para o tanto de criança, para o tanto de pessoa que precisa. é, Mas só de não ser, eu não estar sozinho já é um ótimo, já é uma ótima coisa. Mas a ideia é que isso se espalhe, de que esse preconceito acabe, de que esse medo que as pessoas têm termine. Um dia a gente chega lá. vai dar Mas, por certo. enquanto, a gente começa aos pouquinhos. A gente começa aos pouquinhos, com uma barbearia ali, outra aqui, uma live aqui, outra ali, com 30, 40, 10, 12 pessoas. Mas com certeza são famílias que a gente tocou hoje e vai seguir tocando. E é assim, é uma escadinha, né? Eu também não sei onde eu vou chegar e o que mais vai vir a partir daí, mas sempre penso assim, né? Por enquanto, o que eu posso fazer, eu quero fazer da melhor maneira que eu posso, eu quero entregar tudo que eu tenho. Eu não sei aonde eu vou chegar, eu sei onde eu quero chegar, sim, mas eu não sei como vai ser esse processo, né? Eu não sei o que vem antes daquilo tudo. Então a gente vai indo. Hoje é com uma live aqui, como tu falou, com um encontro aqui, com um corte de cabelo aqui no princípio, com uma visita aqui e ali, e é assim que a gente vai indo e tem que seguir, tem que continuar atingindo mais pessoas, porque a gente faz diferença, sim. Como nós falamos essa semana, o mínimo que a gente sabe já é muito para quem desconhece, né? Eu me coloco no lugar, eu sempre digo assim, ai, daqui a pouco a escola questiona a postura do pai para mim, enfim, eu digo, é a primeira vez que eles são pais de uma criança de 4 anos diagnosticada. É a primeira vez desses pais. E eu, por exemplo, é o primeiro filho. Então, vamos lá. O que a gente tem que pensar antes de mais nada, né? Então, acho que assim a gente vai fazendo também, Léo. Eu gostei muito que tu participou. O convite surgiu assim na hora, né? Conversando, pensei, e se tu participasse de uma live, vamos falar sobre isso? Tu quer falar sobre isso? Né? Tu acha importante falar? Então vamos fazer. É a minha segunda live. Eu só participei como convidada lá de um pessoal do lugar de encontro, que eu faço curso com as gurias. Estou vendo o teu Tu viu? Ah, que legal. Então, é a segunda live, mas acho que a gente se saiu muito bem, tá? Como principiantes aqui no mundo das lives, acho que a gente. Eu é a minha primeira. Eu sou debutante na questão de lives. Mas deu tudo certo. Eu acho que a gente teve um quórum, como diz a Ingrid, lá do lugar de encontro, também bem legal. Acho que esse conteúdo vai servir muito, muito. Quero te agradecer, né, primeiro por ter me convidado, para a gente, né, ter conversado. A gente, dia 17, a gente está aí para ajudar mais um pouquinho, mais um tantinho de criança ou um tantinho de adulto, Isso. ou seja, quem for que precisar de ajuda, a gente vai estar ajudando. Para quem não sabe, só vou passar um pouquinho rapidinho Isso, na minha passa. agenda. Dia 17 eu vou estar aí, dia 5 eu vou estar na prefeitura aqui em Caxias, cortando o cabelo dos pequenos na feira de acessibilidade
de Caxias, na Legal. prefeitura. Então, quem precisar, eu vou estar lá. Quem precisar também me chame no WhatsApp para cortar cabelo, que daí a gente vai lá e arruma um horário e cuida do pequeno da melhor forma possível, com o tempo que for necessário, tá? Isso aí. E, de novo, Kátia, muito, muito obrigado. Eu que agradeço, E Léo. qualquer coisa que tu precisar, a gente vai trocando ideia, vai trocando experiência, porque agora eu sou novo em outra coisa, né? Eu sou novo na T, aí a gente vai ter que É isso trocar aí, a umas ideias. gente vai trocando. Nosso WhatsApp também tá direto essa semana, né? Semana Ah, passada sim. também. Eu gosto disso, a gente se ajudar e sentir que a gente não tá perdendo espaço, pelo contrário, a gente tá, né, botando mais um elo na nossa corrente, é mais alguém que sabe o que a gente sabe, é mais alguém que pode nos ajudar no dia que a gente precisar também. Sempre mais, nunca é com medo de ser, de passar o que eu sei também. Acredito que tu também seja assim, Não né? é um concorrente, é um concorrente, é um É colega, é um um amigo aliado. que pode ajudar uma criança É, que a gente não pode ajudar agora. e tem que ser assim. Se as pessoas entendessem isso, acho que talvez ia ser um pouco mais E fácil. tem que ser assim. Quanto mais pessoas a gente tiver para dizer, querido, eu não posso, mas o fulano pode. Fala com o fulano. Eu confio nele, confio na capacidade dele, confio no conhecimento dele. Ele me ensinou muitas coisas. Eu acho que a gente tem que trabalhar assim. Para mim é essencial trabalhar num lugar e com pessoas que eu sei que são minhas aliadas nas causas. Não importa a causa, sabe? Tem que ser aliado, não pode ser concorrente. Aí a gente vai mais longe. Obrigada, Léo. Boa noite. Tá, gente? Obrigada por terem Uma ficado boa aqui até o noite. fim também. Nem sei que horas são, mas Ah, muito obrigado a 9 e todos que 40, assistiram. 9h49. Nossa, olha, quase 2 horas de live. Meu Para uma Deus. primeira, nós estamos grandão. Então, bem. Pessoal, muito obrigado, Kátia. Muito obrigado a todos que assistiram. Para quem chegou no finalzinho, depois a Kátia vai postar no YouTube, Isso. vocês assistem tudo, porque a história é grande, então, né? Muito boa noite para todo mundo, que já é 9h30, daqui a pouco vai dar o horário de silêncio dos 10 horas aí, quase. tá? Isso aí. Tá, olha aí o pessoal Valeu, boa noite, pessoal. da Boa noite, Kátia. clínica aqui também falando. Beijo, gurias. Beijo, Léo. Tchauzinho. A gente se Até mais. encontra futuras lives, então, aqui, né, Léo? Isso aí. Ou dia 15. Né? Aquela história toda. Isso aí, dia 17. É isso, dia 16, eu já ia ir antes, mas tudo bem. Deu para entender. Tá Depois bom, eu vou então. postar mais vezes até chegar lá. Isso aí. Beijo. Tchau, gente. Valeu, até mais.